Eu quero continuar o assunto do vídeo anterior, né? Nós estávamos falando sobre dinheiro e prosperidade. Eu quero dizer que isso não termina só em crenças, né? Então, eu já falei que dinheiro é identidade e que o reflexo é condicionado e que é sombra e o que é estrutura psicológica e que isso continua sendo uma verdade, ok? Mas também existe uma outra camada que nós, né, não admitimos. Às vezes você não consegue, e às vezes você consegue e você chega lá. Aí você cria o fluxo, você constrói algo, você vê o dinheiro entrando, você percebe que tem a capacidade, que a sua imaginação criativa funciona e que você consegue materializar. Então eu falo isso, inclusive, porque até já aconteceu comigo. Você sabe que aquilo que não foi sorte, você sabe que existe dentro de você uma estrutura criativa, estratégica e intelectual. Você sente que tem isso até dentro do seu DNA. E dependente da fase difícil que você tenha vivido na infância ou na juventude, você percebe que existe uma potência. E aí, em algum momento, você perde. Ou aquilo tudo se desorganiza. Ou aquele fluxo, ele trava. E aí você acaba tomando decisões estranhas. Ou simplesmente você não faz o que deveria fazer. E você pensa, mas eu sei fazer, eu já fiz. O que aconteceu que eu não estou conseguindo fazer de novo? E é nesse momento que entra uma maturidade, toda vez que eu quero falar maturidade, estou falando maturidade, muito profunda. Se você conseguiu uma vez, você consegue de novo. Mas você precisa ter coragem de perguntar: o que em mim que sabotou isso? Porque quase sempre existe um ponto interno que ainda não estava resolvido. Pode ser um medo de sustentar esse novo nível. Pode ser a culpa inconsciente por ganhar mais do que essas pessoas mais próximas. Pode ser uma lealdade invisível à história da tua própria família. E é até uma exaustão emocional. Então, isso pode ser uma necessidade inconsciente de voltar ao padrão conhecido. E aqui eu não estou falando por metáfora, estou falando mais sério do que nunca. A psicologia sistêmica mostra que lealdades invisíveis familiares existem. A psicanálise fala de repetições inconscientes. A neurociência ela fala de padrões neurais consolidados. A antropologia mostra como que o grupo reage e regula os desvios de status. Até os sistemas simbólicos mais antigos falam de ciclos de ascensão e queda quando a consciência não sustenta a expansão. Porque a gente pode estar falando até sobre a história dos deuses, né? Gregos, romanos, mitológicos. Em algum momento, se a sua identidade não estiver preparada, você retorna ao ponto conhecido, ou seja, você retorna ao zero. E isso dói, traz depressão, traz tristeza, traz finais de ciclos. Porque você já provou para si mesmo que é capaz. E aí você tem duas escolhas. Ou você culpa o mundo, ou você investiga a sua própria sombra. E investigar a sombra, ninguém quer, né? Por quê? Porque não é confortável. É olhar para a gênese da sua história, para as frases que você ouviu sobre dinheiro, para os medos que você nunca verbalizou, para as vezes em que prosperidade girou o conflito, para os momentos em que você percebeu inveja no ambiente e isso te fez escolher.
Esse trabalho, ele é interno. E muitas vezes as pessoas próximas a você nem percebem que estão fazendo. Não é sobre elas te sabotarem conscientemente. É sobre o campo mental compartilhado, ou inconsciente coletivo, ou campo mórfico. Você começa a crescer e o ambiente reage, às vezes com silêncio, às vezes com ironia, às vezes com cuidado para não se iludir. Cuidado, não vai se iludir. Às vezes com pequenas frases que parecem inofensivas. Olha lá, hein? Será? Cuidado. E se você não estiver estruturado, você acaba absorvendo isso. E isso te prejudica. As pessoas pensam que ganhar dinheiro é apenas lei do esforço. Acordar cedo, trabalhar muito e correr atrás. Sim, o esforço ele exige, ou seja, a ação ela precisa existir. A estratégia ela precisa existir. Mas não é só isso. Se fosse apenas esforço, toda pessoa exausta, toda pessoa que trabalha todos os dias seria milionária. Então existe um alinhamento interno, uma clareza de identidade, uma capacidade de sustentar o novo nível sem culpa interna. Por quê? Porque o sistema ele quer que você permaneça produtivo, trabalhando, girando, sobrevivendo, não necessariamente expandindo sua consciência. Você acha mesmo que o sistema quer que você olhe para suas sombras, para suas crenças, para os seus traumas, para os seus gatilhos? Nem te dá tempo para isso. Quando você está lá no teu telemóvel, quando você está lá trabalhando, quando você está entretido com qualquer outra coisa, é o sistema fazendo isso sutilmente. E aqui eu não estou dizendo para você não fazer nada e ficar esperando o dinheiro cair do céu. Eu não descarto também essa ideia, não descarto nada, para falar a verdade, da existência. Mas viver esperando milagre não é estrutura. O que eu estou dizendo aqui é que a ação sem reestruturação interna vira uma repetição de padrão. Você pode trabalhar por 10 anos e continuar no mesmo teto mental. E às vezes o mais perigoso é nunca ter chegado lá. É ter chegado e ter voltado. Porque aí você sabe que você podia. Então escuta, se você já conseguiu uma vez ganhar dinheiro, ter alguma coisa estável, né, conseguir uma estrutura bacana, você consegue de novo. Mas dessa vez com consciência. Dessa vez você precisa observar qual foi um ponto interno que não sustentou. Foi o medo, a culpa, foi a necessidade excessiva de aprovação, foi a exaustão que você não reconheceu, ou a sua autoimagem ainda pequena demais para o tamanho do resultado que você espera. A prosperidade, ela exige maturidade emocional. Exige que você suporte ser maior do que a sua versão antiga. Exige que você suporte crescer além das referências da sua infância. E que você suporte o desconfortável de uma forma de mudar de lugar dentro do próprio grupo. E isso, eu gosto de dizer isso porque é a parte simbólica, é um rito de passagem. Porque não é só sobre ganhar o dinheiro, é sobre se tornar alguém capaz de sustentar esse dinheiro. Se você não fizer esse trabalho de casa, o ciclo pode se repetir, sabe? Roda de Sansara. A roda de Sansara não é só para outras vidas. Aqui eu não estou falando de misticismo. É real. Você constrói, perde, reconstrói, perde de novo.
E até que algum momento você decide, agora eu vou mexer na minha estrutura. Porque a prosperidade real, ela não é só um pico. Ela tem que ser consciente, ela tem que ser estável. E a estabilidade consciente, ela só nasce quando você integra a sua sombra, quando você revisa suas crenças, quando você reorganiza sua identidade e assume que responsabilidade pelo seu próprio padrão. Se você conseguiu a sua estabilidade financeira, a sua estabilidade profissional uma vez, você não é incapaz. Você só precisa alinhar quem você é com o nível que quer sustentar. E isso é um trabalho interno. Ele é pessoal, profundo, silencioso e pouco visível. Mas é o que realmente rompe o ciclo da sobrevivência e transforma a construção temporária em prosperidade consciente. Se isso faz sentido para você, clique no link, compartilhe com seus amigos, curta e até o próximo vídeo.